você que todos os dias está conosco no nosso programa Fé Católica. Que prazer e que alegria tê-lo aqui neste momento. Um espaço onde refletimos sobre a nossa fé, onde podemos conhecer um pouco mais sobre as riquezas da fé cristã e da tradição da nossa igreja. Quem tem acompanhado os nossos programas destes dias tem visto a gente falando sobre as doutoras da igreja e os doutores da igreja. Um grupo de cristãos que nos deixaram uma riqueza incomensurável, com poesias, hinos, tratados teológicos, comentários aos textos da Sagrada Escritura, tudo isso para nos ajudar a conhecer e aprofundarmos cada vez mais na fé. No nosso programa de hoje vamos conhecer, talvez, a mais desconhecida das 4 doutoras da igreja. Já vimos Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e hoje vamos conhecer Santa Hildegarda de Bingen. Ela nasceu no século XI, no ano de 1098, em uma família da pequena nobreza de Bermensheim, na Alemanha. Sua família estava a serviço dos condes de Sponheim. Ela morreu em 17 de setembro de 1179, no mosteiro de Rupertsberg. Foi apelidada de Sibila do Reno, o rio lá da Alemanha. Foi uma monja beneditina, uma mística, uma teóloga, uma pregadora, compositora, naturalista, uma médica informal, poetisa, dramaturga e escritora. Quanta riqueza numa única pessoa! Foi mestra do mosteiro de Rupertsberg, em Bingen, em Rhein, na Alemanha. É santa e doutora da igreja. É uma personalidade muito citada, mas de fato muito pouco conhecida pelo grande público cristão da nossa época. Rompendo as barreiras dos preconceitos contra as mulheres que existiam em seu tempo, Hildegarda se tornou respeitada como uma autoridade em assuntos teológicos, louvadas por seus contemporâneos em altos termos. Hoje, ela é considerada uma das figuras mais singulares e importantes do século XII da Europa, e suas conquistas têm poucos paralelos, mesmo entre os homens mais ilustres e eruditos da sua geração. Seus vários e extensos escritos mostram que ela possuía uma concepção mística e integrada do universo, ainda que essa concepção não excluísse o realismo de um mundo com muitos problemas. Segundo Santa Hildegarda, a solução para esses problemas deveria vir de uma cooperação e harmonia entre o corpo e o espírito, entre a natureza e a vontade humana e a graça divina. Mas com isso, ela não tentou inaugurar uma nova corrente de pensamento religioso. Sempre permaneceu fiel à ortodoxia da fé católica e combateu as heresias e a corrupção do clero. Quis, acima de tudo, revelar para os seus semelhantes os mistérios da religião, do universo, do ser humano e da própria natureza. Para ela, o universo era a resposta para as dúvidas da humanidade, e a humanidade era respostas para o enigma do universo. Por isso ela escreveu: se a humanidade não fizesse perguntas, o Espírito Santo não poderia responder. Foi a primeira de uma longa série de mulheres influentes tanto na religião como na política e uma representante típica dos membros mais eminentes da cultura beneditina. Orgulhosa de pertencer a uma elite social e espiritual, mostrou-se, no entanto, humilde e submissa a Deus. Além de mística, teóloga e pregadora, foi poetisa, compositora, talentosa, deixando uma obra de vulto e original. Fez muitas observações da natureza com uma objetividade científica até então desconhecida, especialmente sobre plantas medicinais.
reunindo-as em tratados onde abordou ainda vários temas ligados à medicina e ofereceu métodos de tratamento para várias doenças. Seus primeiros biógrafos a mencionaram como santa e lhe atribuíram alguns milagres, em vida e após a sua morte. Abriu-se um processo para a sua canonização, mas sua causa parou na beatificação. No entanto, em 1584, o Papa Gregório XIII autorizou a inclusão do seu nome no martirológio romano como santa. O seu dia, 17 de setembro, é festejado em muitas dioceses da Alemanha. O Papa Bento XVI reafirmou oficialmente a sua santidade e a proclamou doutora da Igreja, através de uma carta apostólica de 7 de outubro de 2012. Depois de um longo período de obscuridade, sua vida e sua obra estão recebendo atenção crescente desde a segunda metade do século XX. Seus escritos começaram a ser traduzidos para várias línguas, muitos livros e ensaios já lhe foram dedicados e foram feitas diversas gravações com suas músicas. Quero apresentar para vocês agora algumas curiosidades sobre Santa Hildegarda de Bingen. Primeira delas, que ela criou um idioma próprio para conversar lá no mosteiro, o que ela chamou de uma língua ignota. A partir do latim, ela criou um alfabeto próprio chamado Litere Ignota e com esse alfabeto ela conversava com as suas companheiras de convento. Segunda curiosidade, que como nós vimos, ela era uma observadora da natureza, ela escreveu livros de medicina. Um deles se chamava Física, Causa e Cura, que compõe um grande tratado sobre muitas doenças e o modo de curá-las, com o uso de plantas, ervas, partes de animais, pedras preciosas. Santa Hildegarda passava boa parte do seu tempo no herbário, onde pesquisava os efeitos das plantas no organismo humano. Até hoje, as suas descobertas e métodos são muito utilizados. Terceira curiosidade é que desde os 3 anos, ela tinha visões. Sua infância foi um tanto comum e privilegiada. Seus pais eram abastados, exceto por permanecer algum tempo enferma e acamada, mas durante esses períodos de fraqueza, ela começou a ver algumas imagens incomuns. Por isso, há quem diga que essas visões podem também ser frutos da sua debilidade. Quarta curiosidade, ela aperfeiçoou a produção da cerveja. Ela foi a primeira pessoa a acrescentar o lúpulo ao processo cervejeiro. E o motivo, ela relata no seu tratado médico, livro sobre as sutilezas das diferentes naturezas das criaturas, que esse ingrediente tinha qualidades conservantes e uma capacidade calmante, que contribuía com o sono e no relaxamento do sistema nervoso. Por isso, a gente poderia brincar que os apreciadores de cerveja deveriam agradecer a Santa Hildegarda esse acréscimo aí da cerveja. Outra curiosidade sobre Santa Hildegarda era o cuidado que ela tinha com o próprio corpo. Ela buscava não somente nutrir a sua alma, mas também o corpo. Viver saudavelmente, reforçando a imunidade, a desintoxicação regular. Ensinava que todo excesso alimentar intoxica o organismo e produz tristeza. Outra curiosidade é que o nome dela tornou-se o nome de um asteroide, o asteroide 898, Hildegard, e também um gênero de plantas, as Hidelgardias. Outra curiosidade ainda é que as grandes autoridades do seu tempo buscavam seus conselhos. Ela trocou muitas correspondências com o mais alto escalão da sociedade medieval: imperadores, papas, reis, bispos, arcebispos, príncipes, abades, abadesas, sacerdotes religiosos e membros da nobreza. Ela compôs 70 canções. Suas canções eram cantadas em locais tão distantes quanto Paris. Escrevia peças de teatro para o entretenimento das monjas e para encenar as suas visões. Escreveu cânticos de êxtase e um álbum com 16 músicas que a gente pode encontrar, inclusive,
no YouTube. Sua canonização foi semelhante à de São José de Anchieta. Os canonistas chamam de canonização equivalente. Tanto para São José de Anchieta quanto para a monja alemã, não foi necessária comprovação de 2 milagres, um na beatificação e outro para a canonização, mas levou-se em conta somente o decurso da vida, tanto de Santa Idelgarda quanto de São José de Anchieta. Santa Idelgarda é a mais recente doutora da Igreja. Como já dissemos, o Papa Bento XVI a proclamou doutora no ano de 2012, fazendo com que passasse a fazer parte de um seleto rol, juntamente com Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos rezar com Santa Idelgarda de Bingen. Ó Deus, fonte de vida, vós que encheste Santa Idelgarda com espírito de profecia, ajudai-nos, segundo o seu exemplo, a deixarmos-nos conduzir pelos vossos caminhos, para que no meio das trevas deste mundo alcancemos a luz da vossa claridade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deixo a você o meu abraço e nos encontramos no próximo programa com a graça de Deus.